Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer uma proposta diferente do vídeo anterior e eu vim falar a respeito de um livro, Os Excluídos da História, da Michelle Perrault. É um livro que vai retratar questões da vida operária, principalmente eu escolhi essa primeira parte do livro, tá? É a metade do livro, eu li primeiro para vocês para mim vir falar. A segunda metade eu vou fazer a segunda parte, no caso, né? Eu vou fazer um segundo vídeo, porque é muito conteúdo, gente. Eu já imagino que esse vídeo vai ser bem extenso, mas vale a pena. Primeiramente, né, a gente vai trabalhar em relação à França do século XIX. Já no vídeo anterior, né, eu falei a respeito do filme Germinal e já se tratava da França no século XIX. Vocês podem ligar facilmente, né, esse livro ao filme, porque os conteúdos abordados nele, tanto no livro quanto no filme, são semelhantes. Porém, a questão do livro ele vai falar mais sobre as fábricas, né? E no filme a gente vê a questão da mina, mas a mina ela é abordada também no livro, né? É possível a gente acompanhar alguns trechos também que falam a respeito dos operários das minas. Então, primeiramente, a França ela é um local muito reconhecido, tratando em questão de revolução, tratando em questão de reivindicação de direitos, né? A gente encara também essa situação do primeiro de maio também na França, que no livro ele vai acabar retratando. Eu não vou falar nesse vídeo, né? Mas é muito interessante a gente saber que a França ela acaba sendo uma espécie de espelho para as outras localidades na Europa. Tanto é que aqui no Brasil, na época ali da revolta da vacina, né? Eles pegaram muitas apropriações da Europa, né? Da França também nessa questão higienista da cidade, de fazer essa limpeza. Não que isso tenha sido algo positivo na época, né? Usar essa mesma proposta, mas mostrando para vocês como a França ela acabou sendo espelho para o mundo para muitas questões, principalmente também na questão da Revolução Francesa, né, que deu a entender aí para o povo uma nova mentalidade, uma nova visão de mundo, né, uma nova visão de sociedade. Então, no livro, a Michelle Perrault, gente, eu vou fazer um vídeo separado sobre a Michelle Perrault para vocês. Mas a Michelle Perrault, ela é uma historiadora muito renomada, muito reconhecida, né, por essa questão da militância, por essa questão da história. Ela conviveu, né, muito com. Ela é francesa, né? Ela conviveu muito com pessoas, né? Os excluídos da história, né? Como ela já aborda. Então, assim, ela sabe o que ela tá falando, sabe? Então, é muito interessante. Eu vou trazer um vídeo para vocês sobre ela. Mas, por enquanto, vamos ficar nisso. Vamos ficar no livro. O livro, ele vai falar sobre os operários, mulheres e prisioneiros. Nessa primeira parte, ele vai falar mais voltado à questão operária, tá? Então, a gente precisa se situar primeiro, né? Nós temos uma França, primeiramente camponesa, se assim a gente pode dizer, né? Essas pessoas trabalhando no campo, sobrevivendo no campo, e a partir de um dado momento, né? Essa realidade se altera aos poucos. Nós temos que ter em mente que as transformações na história não são feitas da noite para o dia, é um longo trajeto até que alguma coisa aconteça, até que alguma mudança ocorra realmente, né? Tanto é que a Revolução Francesa, por exemplo, não foi assim, né? Foram vários acontecimentos, várias coisas que foram se dando até que se concretizasse. Então a gente precisa pensar, né, nessa França camponesa, digamos assim, e mudando, né? Mudando agora para uma França mais industrial, se assim a gente pode dizer, né? Isso vai ser dado os passos lentos, né? E aí começa a introdução da fábrica. Eu não vou contar bem certinho para vocês como que se deu esse passo, gente. Só quero que vocês se situem que primeiro a gente tem uma França, né, mais rural. Aí a gente vai passando por algumas transformações, algumas inovações, né, que vão acontecendo e até que dado momento, né, as fábricas, as indústrias, as minas são implantadas e as pessoas se chocam com essa nova realidade, né? Elas se chocam com esse mundo que está surgindo para elas umas pessoas simples, né, que até então estavam acostumadas com a terra, com o plantio, né, e com esse tipo de sobrevivência, agora são pessoas que passam por esse choque de realidade, né, e acabam entrando em contato com essas fábricas, com essas máquinas que até então no começo não eram máquinas muito revolucionárias, máquinas muito tecnológicas, avançadas, porque os patrões, os responsáveis, os donos dessas indústrias, dessas empresas que vão surgindo, né, ao longo do tempo ali na França, século XIX, vamos nos situar, né?
são pessoas que utilizam muito dos recursos que dispõe a sociedade, né? Porque nós temos uma gama de uma população muito grande, são várias pessoas, são várias famílias pobres, né? Principalmente, e essas famílias elas precisam de um amparo, elas precisam de um local para tirar alimentação. Elas estão se deslocando para as cidades, né? Elas estão deixando o campo aos poucos, elas estão entrando, né, nesse novo mundo de indústrias, né? Esse novo mundo chama atenção. Então, esses donos, né, esses diretores, esses responsáveis por essas empresas, reconhecem, eles sabem da realidade desse povo, então eles utilizam dessa mão de obra barata por muito tempo. Então não era vantajoso investir vários, né, recursos, investir milhares ali naquelas máquinas, sendo que eles tinham mão de obra barata, né? Então eles utilizam muito esse recurso da mão de obra barata e acabam evitando trazer tantas máquinas atuais, digamos assim, tecnológicas, avançadas para esse período na França. Aos poucos isso vai se modificando, né? Mas é claro que a passos lentos, né, gente? Outra coisa que a gente precisa pensar. Essas pessoas, é uma coisa assim que, tá, aconteceu isso, mas a gente precisa pensar nessa mudança. Como que se deu essa mudança para essas pessoas? Vamos nos colocar, tentar nos colocar, é impossível, mas vamos tentar nos colocar no lugar dessas pessoas que estavam acostumadas com um mundo totalmente diferente e do nada surgem essas máquinas, essas indústrias e elas se deparam com essa realidade e elas se deparam com isso de uma forma em que elas são participativas, elas são ativas nesse processo, né? Elas são pessoas que estão trabalhando ali também. Então elas acabam entrando nessas fábricas, trabalhando e a realidade delas era totalmente diferente, seja artesãos, camponeses, né? São pessoas que normalmente trabalhavam em casa, com a família, com os vizinhos, né? Eram horários feitos por eles mesmos, eles escolhiam esses horários, né? Eram as pessoas que escolhiam os horários que eles trabalhavam, o horário que eles paravam, o horário que eles se alimentavam, que eles conversavam, que eles saíam para fora para espairecer. Era um processo ali familiar normalmente, né? Esse campesinato também, essa questão do artesanato que era realizado, essas vendas nas cidades também, era uma coisa programada pelo próprio indivíduo, pela própria família normalmente. A partir do momento em que entra em vigor essas máquinas, essas indústrias, as pessoas modificam totalmente a realidade, porque agora é um choque, né? Elas tinham esse controle, eles tinham essa liberdade, né, de vivência. Agora eles têm um controle de horário, eles têm um controle de comportamento. Essas empresas, elas cobram dessas pessoas como elas têm que se vestir, como elas têm que agir, que horário elas têm que comer, que horário elas têm que entrar nessas empresas, que horário elas saem. Então, assim, é uma mudança totalmente assim, transformador, né? Digamos assim, na vida dessas pessoas, modifica totalmente a realidade dessas pessoas. Então, essas pessoas, elas não aceitam isso de primeiro momento. Elas vão trabalhar realmente, mas tem uma baita resistência. Vão ter ali pelo caminho crianças que não vão querer trabalhar, porque, como eu disse no vídeo anterior e no próprio filme Germinal, a gente vê um exemplo disso, que crianças trabalhavam. Então a gente percebe que as crianças, os adolescentes, muitos adultos também se revoltam contra isso e não trabalham, sabe? Então, assim, são vários meios de resistência, são várias ações de resistência que essas pessoas utilizam para ir contrárias a essas máquinas. E elas buscam por direitos, né, que elas até então não tinham sindicato, não tinham representação. Então elas vão buscando aos poucos isso, elas vão tomando consciência de classe, elas vão tomando consciência, uma consciência operária, digamos assim, e elas vão buscando por essas mudanças, né? Elas não ficam caladas, elas sabem que aquilo ali não tá certo, né? E elas buscam modificar aquela realidade. E como eu disse para vocês, né, além dessa resistência, a gente tem um cenário totalmente diferente do que a gente conhece hoje, né? Nós temos nessa época, nesse período, muitas crianças trabalhando. Tanto é, gente, que em grande parte dos folhetos que vinham, né, dessas máquinas, né, que vinham junto com essas máquinas, ou que faziam propagandas dessas máquinas, eram folhetos incentivando que essas máquinas eram grandes e tinham alguns locais de acesso que eram fáceis para crianças. Então, essas máquinas elas vinham com uma facilidade de manuseio, né, para manusear essas máquinas, né, porque eram pessoas pobres normalmente, pessoas sem conhecimento, pessoas analfabetas, né? Então, grande parte dessas máquinas eram operadas por crianças, né? Porque mão de obra é extremamente barata
E essas crianças eram pequenas, elas podiam entrar dentro das máquinas para consertar essas máquinas, para fazer operar as máquinas. Então a gente tem muito essa presença do trabalho infantil, né, dentro dessa realidade. Tem esse setor industrial, normalmente ali no início, né, como eu tô falando para vocês, é normalmente o setor têxtil, né? São a lã, seda, né, que são feitas nessas máquinas, mas só por nível de curiosidade mesmo, gente, para vocês entenderem mais ou menos. As pessoas, como eu disse, elas não se conformavam com essa realidade, né, com essa situação. E tanto os operários, né, os filhos, as famílias, né, que trabalhavam, porque eram os montes, eram as famílias, né, os donos dessas fábricas, dessas empresas, sabiam que essas famílias, se viesse toda a família, eles criavam um vínculo, né, então reforçava essa ideia, né, dessa família inteira trabalhar ali, evitando qualquer problema, evitando qualquer discussão, evitando a falta dessas pessoas no trabalho, né, porque elas criam um vínculo, elas vão junto trabalhar, elas trabalham em conjunto, vão para casa, descansam e voltam a trabalhar de novo. Então, eles sabiam, né? Os donos dessas empresas, dessas fábricas, dessas indústrias sabiam disso. E junto dessas revoltas que eles faziam, assim, gente, é difícil tratar desse assunto de uma forma linear. Não tem como eu fazer uma linha do tempo como a gente aprende na escola, assim, 1900 e tal, até tal, tal. É assim, não. É um assunto, gente, que demanda de muita pesquisa, digamos assim, porque são várias e várias manifestações, motins, revoltas que são feitas na França nessa época. O pessoal não fica quieto mesmo, não se cala, gente. Eles vão atrás, né, dessas reivindicações que eles até então não tinham. E assim, é impossível tratar de uma forma linear, né? Então eu digo para vocês, já que eu vou vir trazendo conteúdos, eu posso voltar às vezes com determinada informação e assim vai, porque eu não consigo tratar desse assunto de forma linear, tá? Não é minha área de pesquisa, eu não pesquiso nada no momento, né? Então, assim, eu vou tratar de vocês da forma que, né, eu trabalhei no livro, da forma que eu acho melhor, que eu acho mais fácil para vocês. Então, dentro dessas revoltas, além dos operários, né, que tinham, as mulheres também participavam, né, dessas manifestações, desses motins. Como eu disse no vídeo anterior, as mulheres, elas faziam essa jornada dupla, né, elas trabalhavam normalmente nas fábricas, nas minas e tudo mais, e ao mesmo tempo que elas cuidavam da casa, administravam, faziam um alimento, limpavam as roupas, né, fazia toda essa limpeza, toda essa higienização, cuidava dos filhos. Então, as mulheres nessa dupla, tripla jornada de trabalho, né, elas também participavam desses motins e dessas revoltas. E os donos das empresas, eles tinham consciência de que isso era um problema até então. Até eu vou tentar achar uma situação para vocês aqui. Que os donos, eles se preocupavam em amontoar as mulheres nas fábricas, nas empresas, porque eles sabiam que as mulheres não eram fáceis de lidar, né? Em Paris, durante a Revolução, as mulheres se levantavam para conseguir trabalho a domicílio e tão turbulentas que por vezes cede-se a elas. Mais vale deixar as mulheres isoladas e mantê-las ocupadas em casa do que reuni-las aos montes, pois as pessoas dessa categoria são como as plantas que fermentam quando se amontoam. Tem vários outros trechos assim que eles vão falar a respeito das mulheres, a respeito dessa participação delas nessa luta ativa, né, nesse momento revolucionário. Mas assim, são várias questões, então assim, só trouxe um pedaço mesmo para vocês entenderem mais ou menos como eles pensavam a respeito de nós na época já. E em meio a essa resistência, tinham várias formas, né, que eles faziam realmente essa resistência, que eles acenavam, digamos assim. Eles podiam parar de trabalhar, fazer greve, né, contra essas máquinas, contra essas fábricas, porque assim, gente, os operários, as pessoas, né, dessa sociedade, elas percebem que essas máquinas, a partir do momento que elas se introduzem na sociedade, causam uma discórdia, né, porque as pessoas passam a ganhar menos, os direitos que até então elas já nem tinham diminuem ainda mais, né, as pessoas são ainda mais oprimidas, acontece esse processo de higienização social, onde as pessoas são deslocadas longe dos centros urbanos, né? E a burguesia fica centralizada. Então, assim, são várias coisas que as pessoas percebem que está acontecendo, elas se dão conta de que aquilo não está certo. Então, são várias coisas que elas fazem. Normalmente, elas podiam trabalhar menos,
no lugar de trabalharem por horas seguidas e muito, muito para render mesmo o trabalho, elas baixavam um pouquinho, né, esse trabalho, faziam mais com calma e tal, para mostrar pro patrão que, opa, ó, a gente não tá conformado com isso, a gente tá, né, querendo que essa situação mude, ou mostrar que as máquinas, tipo, dar a entender ao patrão que essas máquinas, elas são desvantagem, né, que elas não estão dando grandes vantagens para ele. Então, para eles voltarem atrás e dispensar essas máquinas e utilizar só a mão de obra normal. Também tem, assim, eles buscam das formas pacíficas, né, tentar mudar esse processo. Seja diminuir o ritmo de trabalho, seja questão de greves, reivindicações, mas também nós temos o ludismo, né, que esse ludismo é basicamente um processo de quebrar tudo que tem na empresa, sabe? As pessoas, os operários, eles tentavam, né, de uma forma pacífica, né, conquistar alguns direitos, algumas coisas, né, que alguns benefícios para eles, mas se eles não conseguissem, eles iam e quebravam tudo mesmo. Eles iam, pegavam um martelo, tudo, as ferramentas de trabalho normalmente cotidiana deles, eles utilizavam essas ferramentas e quebravam tudo. Quebravam tudo em pedacinhos, gente, para não conseguir reconstruir nada daquilo mesmo, tá? E se alguma coisa que eles não podiam quebrar, eles jogavam no rio para afundar mesmo. Eles faziam de tudo, eles faziam acontecer mesmo, sabe? Luta mesmo para mostrar que eles estão buscando, né, por uma situação melhor. Então, dentro desse conjunto, né, a gente não tem uma questão pacífica nessas fábricas, né? Nós temos as pessoas, né, que são responsáveis por cuidar, digamos assim, dessa ordem dentro dessas indústrias, e a gente dá para fazer uma ligação também com Vigiar e Punir do Foucault. Em relação a essa questão de cuidar, de vigiar, de monitorar, sabe? Porque a gente percebe dentro dessas empresas que as pessoas são extremamente monitoradas, né? Antes, como eu disse, elas tinham uma liberdade e agora essa liberdade se esvai, né? Eles acabam sendo monitorados o tempo inteiro enquanto eles estão nas empresas, eles não podem descansar, eles não podem fazer isso, aquilo, como eles estavam acostumados. Então a gente faz uma relação dessa situação com a prisão, a gente faz uma relação com as escolas, com o exército, né? A gente faz essa analogia, né, a esse conjunto, né, de instituições, digamos assim, de núcleos que desempenham o mesmo papel nessa questão de vigiar, né, e punir essas pessoas. Então, porque tinham punições realmente. Tanto é que tinham também, gente, essa questão da mulher, por exemplo, né, dentro dessa questão de vigiar, tinha alguns homens que eram responsáveis, não vou lembrar o nome dos homens agora, mas tinha uns homens que eram responsáveis por monitorar essas pessoas dentro das fábricas e tinham muitos que assediavam as mulheres, as operárias, né, assediavam, queriam trocas de favores sexuais, né, então, assim, isso é muito relatado em alguns jornais, né, da época. Essa questão da imprensa é muito importante também, gente, para as pessoas tomarem consciência do que está acontecendo. Inicialmente, a gente não tem uma participação muito ativa da imprensa em relação a essa questão de ir contra as máquinas e contra as indústrias. A gente percebe que a imprensa ela tem vontade mesmo de mais máquinas, vamos tacar máquina mesmo nisso, pelas minhas fontes que eu pesquisei, tá? Pode ser que tenha algumas exceções, mas pelo que eu pesquisei e pelo livro a gente percebe isso, que o papel da imprensa no início não era muito ativa, né? Depois ela vai trabalhando isso, né? Vai ter alguns jornais, algumas coisas operárias, voltadas para os operários, então vão acabar expressando, né, essas reivindicações, expressando esses acontecimentos, até inclusive o assédio que acontece com as mulheres operárias, né, a partir desses homens que são responsáveis por monitorar elas dentro das empresas. Então, né, vamos continuar. Gente, esse vídeo já tá bem extenso. Eu vou fazer uma parte 2, né? Talvez até uma parte 3 para trabalhar com vocês também. Mas vamos retomar aqui, vamos pensar nessa questão do capitalista, dos capitalistas, né? Esse início, digamos assim, que tá ocorrendo, assim, desse capitalismo, né? Ativando realmente essas veias. Nós tínhamos ali, né, como eu disse para vocês, essas manifestações, essas revoltas, e tem uma curiosidade muito importante, muito interessante, que meu professor Elvio, acabou indicando, que são as crianças da Petit Roquette, que é uma prisão que, né, que tinha na França,
também nesse período. E essa prisão, gente, ela foi desenvolvida, na verdade, teve outras finalidades essa prisão, mas uma das finalidades foi prender crianças. Essa prisão era extremamente, assim, dá um mal-estar de ler esse texto, que é da Michelle Perrault, né, que ela fala a respeito dessa prisão. E como essas crianças eram tratadas, são crianças que normalmente fugiam desse sistema, né, que eu tô falando pra vocês, fugiam desses trabalhos e tudo mais, mas a maioria eram crianças que não tinham pais, eram crianças que ficavam na rua, que eram presas por vagabundagem, a maioria. Então, assim, o tratamento era horrível, gente. Essas crianças, elas tinham células individuais, não tinham contato direito com outras crianças, passavam fome, comiam um pão seco. É um tratamento, assim, horrível, 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 horrível mesmo, gente. Então, assim, para vocês terem uma ideia do que era esse período, para vocês terem uma ideia de como essas pessoas eram tratadas, né? Havia uma prisão para crianças, para crianças. Dentro desse textinho tem alguns relatos de algumas crianças de idades diferentes, como elas entravam, como elas saíam, quantas vezes elas foram para essa prisão, quantas vezes elas foram para outras prisões. Então, assim, é um texto bem interessante que eu indico bastante para vocês lerem também. E a gente entende mais ou menos até que ponto vai a crueldade humana. Mas seguindo adiante, né? Nós temos essa questão dos patrões. Primeiramente, gente, lá no início de tudo, nós tínhamos essa ideia do patrão como um pai, como eu disse no vídeo anterior para vocês, essa ligação do pai com o patrão, os operários, os filhos, né? Só que ao longo do tempo, essa ideia vai se modificando, porque os operários, né, eles vão recebendo um tratamento diferente e vão tendo uma relação diferente com esse patrão. E esse patrão passa a ser um porco capitalista, né, desumano, opressor, né, que vai sugar todo o sangue, vai sugar todas as energias, né, toda essa vida, né, desses operários, né, a troco de quase nada, a troco de pão, né, que a gente percebe muito bem no filme Germinal, isso está muito bem explícito em relação à alimentação, principalmente, aquelas sopinhas ralas, aqueles pães secos com uma espécie de requeijão misturado, café com água misturado, sabe, gente, era péssimo, era horrível, a alimentação deles era extremamente escassa. Eu vou trazer muito mais informação para vocês no outro vídeo, então por favor vejam outro vídeo, gente. Esse vídeo foi um vídeo introdutório, mais, né, a respeito desse livro, e também já trouxe mais ou menos como que era essa vida operária e tudo mais. No próximo eu vou trabalhar com vocês também a questão de como eram as moradias, como que era essa sociedade, como eles se relacionavam, essa questão da vida privada, né? Mas assim, eu queria, na verdade, encerrar com vocês, gente, esse vídeo com uma frase que para mim foi muito impactante dentro do livro. No livro, ele tem vários exemplos assim de falas que os operários de coisas que os operários diziam a respeito dos patrões e tudo mais. A gente percebe muito isso ao longo do livro e tá bem explícito, tem até aspas e tal para dividir nessas falas dos operários as questões da Michelle Perrault e também a junção, né, dos textos. Mas eu acho que uma frase que encerra muito bem e que explicita muito bem o sentimento operário em relação aos patrões, em relação a essa nova sociedade que está surgindo no período, né? Essas máquinas, essas indústrias, essa modificação, esse tratamento diferente que eles estão recebendo, se resume completamente nesse trecho que eu vou falar para vocês. É da página 89. O patronato suga o sangue do povo até a medula, até a morte. Senhores dos monopólios, basta que vocês passem seus dedos aduncos pela testa para recolher nosso suor e nosso sangue que se esvai do nosso corpo mutilado, e encontrarão ouro suficiente para reunir o dote de suas filhas. Para mim, esse trecho é um tiro. É muito pesado e passa exatamente, explicita muito essa questão desse sentimento operário sobre os patrões, sobre essa nova vivência deles, né, em sociedade, essas modificações que estão surgindo. Eu vou vir com outros vídeos para vocês, gente, vou falar a respeito das mulheres ainda, eu nem falei a respeito das mulheres ainda, só dei um gostinho para vocês. Vou falar mais a respeito dessas mulheres nesse período, dessa luta, de como elas foram guerreiras, como elas foram revolucionárias, né? E também a respeito dos operários dessas casas, dessa vida deles, do cotidiano. E eu vou trazer no próximo vídeo. Eu espero que muitos que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Dá um joinha aí que não custa nada, tá? E, gente, leiam esse livro, é perfeito, perfeito. No sebo vocês acham muito baratinho, eu comprei no sebo esse aqui, tá? No sebo da Saraiva, se não me engano. Vale muito a pena, é um livrinho, ó,
perfeito, meu tema preferido, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.